Olá, 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 meu espectador, como você tá? Tudo bem? Eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos para esse vídeo aqui no meu canal Estamos Dark. Então vambora? E vamos lá! Hoje eu contarei o caso da JonBenét Ramsey, que era uma Miss, né, uma criança Miss, que vai aparecer a imagem na tela aí, em algum lugar. E ela morava em Boulder, Colorado, com seus pais e seu irmão. Então, o caso ocorreu quando ela tinha 6 anos de idade. E ela participava desses, como eu disse, desses concursos de beleza infantil, de Miss, essas coisas, nos Estados Unidos. O pai dela chamava John J-O-H-N Benét sem acento, que no caso dá pra perceber claramente que o nome dela é a junção dos dois nomes do pai dela. JonBenét, juntou os dois, JonBenét Ramsey. O mãe dela chamava Patsy Ramsey e o seu irmão Burke Ramsey. Ele tinha 9 anos na época e o caso começa no dia 25 de dezembro de 1996. Era Natal, né? A família foi pra casa de um amigo deles e voltaram pra casa lá para cerca das 22 horas, 10 da noite, né? Então, as duas crianças, né, a JonBenét e o Burke, acabaram dormindo no carro na volta. E aí os pais deles chegaram, só colocaram eles nas camas deles e também foram dormir porque eles estavam muito cansados. Em seguida, entre aspas, na madrugada do dia 25 para o dia 26, a JonBenét foi morta. Primeiro foi atingida na cabeça e depois ela foi estrangulada. Ela morreu no caso de asfixia. A Patsy, mais ou menos às 5 horas da manhã, a Patsy achou um bilhete na escada da casa deles. No bilhete dizia o seguinte, dizia algumas coisas interessantes em relação a esse caso. Era um bilhete de resgate, no caso, que eles estavam pedindo dinheiro em compensação para trazer a filha de volta, né? Porém, a JonBenét já estava morta nesse momento. Então era só o dinheiro que eles iam ganhar em troca do corpo da JonBenét, só que eles ainda não sabiam que ela estava morta, né? Então a Patsy, que é a mãe da JonBenét e do Burke, foi correndo pro quarto da JonBenét e viu que ela tinha sumido. Ela não estava mais lá. Após isso, a Patsy fez uma ligação de emergência para a polícia, para o serviço, né, de polícia americano. E isso aqui ocorreu na ligação: emergência. Certo? Qual é o seu nome? Cat. A Patsy respondeu: Patsy Ramsey, sua mãe. Ah, meu Deus, por favor. A emergência respondeu: certo, vou mandar um policial. Certo? A Patsy respondeu: por favor. A emergência falou: a senhora sabe quanto tempo ela tá sumida? Patsy respondeu: não, eu não sei. Acabamos de acordar e ela não está aqui. Ah, meu Deus, por favor. Emergência: certo, acalme-se, Patsy. Por favor, mandem alguém. Emergência: já mandei, querida. Patsy, por favor. Emergência: respire fundo e... Patsy: depressa, depressa, depressa. Emergência: Patsy, 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 Patsy. Ela não respondeu mais. Dá pra perceber na chamada de Patsy que ela estava muito desesperada. E várias vezes estava falando: depressa, por favor. Ah, meu Deus, por favor. Eu vou tentar colocar o link na descrição dessa chamada para vocês escutarem. Se eu não me engano, no link que eu escutei não aparece a próxima parte que eu vou falar aqui pra vocês. O que aconteceu é o seguinte: a gente no pós-ligação, a Patsy, ela teoricamente colocou o telefone no gancho. Ao colocar o telefone no gancho, ela pensou que a ligação tinha encerrado. Porém não, ainda por 6 segundos deu pra escutar ela falando: pronto, agora eu liguei, e agora? Pronto, fiz a ligação para a polícia, e agora? E no fundo dava para escutar vozes do irmão da JonBenét, o filho da Patsy, né, o Burke. Ela não sabia, né, que esses 6 segundos ainda estavam sendo catalogado, mas deu para escutar. Lembrando que esse é um caso que teoricamente não está resolvido ainda, tá?
Vocês vão entender até o final. Porém, aí depois, no depoimento que eles fizeram à polícia, eles falaram que não, que o Burke que estava ainda dormindo e que só tinha ela e o marido, né, o John Benet, e ela, a Patsy, na cozinha. O Burke ainda estava dormindo. Depois de ter chamado a polícia, né, na ligação de emergência, uns 5 minutos depois, a polícia chegou no local para fazer buscas atrás da John Benet. E além da polícia, eles tinham chamado, eles fizeram muita merda nessa hora, eles chamaram amigos, vizinhos para procurarem junto. Por que isso é ruim? Porque pode dificultar na achada de provas para a polícia, pode, né, contaminar as provas. Isso foi um erro fatal, na minha visão, para na continuidade da investigação. Até o momento eles não tinham achado o corpo da John Benet ainda e estavam fazendo buscas por sequestro e não por buscas de morte. Ou seja, eles não estavam buscando embaixo de coisas onde poderia estar o corpo da John Benet. Eles estavam buscando provas que pudessem levar ao sequestrador. E aí, vamos agora para o bilhete de resgate. O bilhete de resgate tinha 2 páginas e meia. Era gigantesco. E foi feito à mão e de dentro da casa dos Rains. Eles descobriram isso pelo fato das folhas usadas nesse bilhete e da caneta que foi usada, que ambas pertenciam a Patsy. Mas aí vem o meu questionamento: em que horas quando que deu tempo do sequestrador fazer esse bilhete e deixar nas escadas? Pra mim não faz o menor sentido o tempo que o cara acabou de matar a criança. Em que horas que ele teria o tempo de escrever no bilhete, sendo que em qualquer momento podia, por exemplo, alguém levantar para ir pro banheiro ou beber uma água e claramente ver o cara desconhecido no meio da casa deles e com o corpo da John Benet. Pra mim não faz o menor sentido. E o que chamou muita atenção nessa carta de resgate é que tinha muitos erros de ortografia de palavras fáceis, mas em palavras difíceis estava perfeitamente escrito. No começo do bilhete, o sequestrador fez uma letra, mas aí caminhando pro meio, pro final, ele já começou a fazer outra totalmente diferente, pra claramente despistar a polícia. É muito estranho, né? A pessoa do nada começar a mudar a minha letra, não faz sentido nenhum. Eu vou ver se eu consigo também aparecer aqui na imagem fotos do bilhete. E nesse bilhete, o sequestrador tinha pedido $118 mil de resgate. É muito específico esse valor. E o que é mais específico, não faz o menor sentido, é que esse é o valor que o pai John Benet recebeu de bônus da empresa que ele trabalhava no ano passado, né? Ele ganhou $118 mil de bônus da empresa que ele trabalhava no ano anterior. Para a pessoa saber esse valor né, pra ele ter pedido esse valor, eles sabiam que eles tinham $118 mil, essa pessoa tinha que ser muito próxima da família Rains. E aí, com isso, a polícia até estaria pensando que esse bilhete poderia estar sendo forjado. Claramente também é o que eu pensaria, esse bilhete está sendo forjado. Porque não faz o menor sentido escrever de dentro da casa, saber esse valor específico. Também não faz sentido o sequestrador saber tantos detalhes, né? E também o que chamou muita atenção dos investigadores nesse bilhete de resgate é que nesse bilhete parecia que muitas frases estavam sendo tiradas de filmes. E a polícia percebeu que o John Benet, o pai, ele gostava muito de filmes. Ele tinha vários filmes, uma estante cheia de filmes em casa, e o que fez a polícia suspeitar muito dele também. Então a polícia pediu para que ambos escrevessem, né, fizessem o teste de ortografia para ver se a ortografia batia entre eles, entre a ortografia do bilhete da carta e a letra deles. A do John Benet, assim, foi totalmente diferente. Eles já descartaram o John Benet em seguida, posso ter visto isso, que o bilhete não era dele, não foi ele que fez. Em sequência, mas a da Patsy era muito, muito parecida, o que fez, assim, os investigadores suspeitarem mais dela a partir daquele momento. E até hoje tem gente que acredita que quem escreveu essa carta foi a Patsy Ramsey, por conta de, né, ter sido escrito dentro da casa e de ter sabido detalhes e a letra parecer muito, né? As letras combinarem bastante. Foi o que faz até hoje muita gente pensar que quem escreveu a carta foi a Patsy Ramsey. A carta
de resgate, foi direcionada especificamente para o John Benet. O John Benet foi a pessoa que foi direcionada na carta. E agora eu vou ler aqui algumas frases que tinha nela. Os dois senhores que estão com sua filha particularmente não gostam de você. Então eu aconselho que não os provoque. Não fale com ninguém sobre essa situação. Nem a polícia e muito menos o FBI. Ou então causar a morte da sua filha. E no fim da carta termina com a assinatura STBC, que é uma charada que até hoje ninguém conseguiu desvendar o que significa STBC. S.T.B.C. Um amigo do John que também estava ajudando, né? Como eu falei antes, eles tinham convidado vizinhos e amigos para ajudar nas investigações. E aí um amigo do John pediu fez a sugestão para que eles fossem procurar no porão da casa para ver se tinha algum rastro, alguma coisa lá. Então eles acharam o corpo da John Benet lá no porão. Ele estava estirado no chão. Ela estava com fita isolante na boca e cordas no pescoço. Além de suas mãos também estarem amarradas por cima do pijama. Por cima do pijama que ela estava usando no momento. Estranho, pois não estava amarrada muito forte. E ela claramente podia, se fizesse uma força, ela conseguiria tirar as cordas. Não tava nem na pele dela. Era só ela fazer isso aqui, ó, que ela já conseguiria tirar as cordas. Era muito fácil de ter tirado. Porém, eles não conseguiram tirar. Eles não, né? A John Benet não conseguiu tirar. Claro, obviamente, quando os dois chegaram no local, o corpo da John Benet, ela estava morta, obviamente. Eles acharam o corpo e mais ou menos 18 horas depois aquela primeira ligação de resgate que a Patsy fez. Foi mais ou menos 18 horas depois de terem feito essa ligação que eles acharam o corpo da John Benet. O pai e o amigo que acharam o corpo pegaram um cobertor e tirou ela do local. Tirou ela ali do porão, levando ela para outro local. O que é muito ruim, porque qualquer pista que poderia estar tendo ali na John Benet estava sendo movimentado. E aí estava perdendo muitas provas ali. No momento que pegaram o cobertor e tiraram ela dali, tinham que ter deixado o corpo, ligado para a polícia na mesma hora que eles já iam averiguar. Mas aí na hora que eles fizeram a autópsia para saber mais sobre a John Benet e tal, o que poderia ter acontecido, eles perceberam que tinha muito DNA na John Benet. Porém, a maior parte do DNA que eles acharam não batia no banco de dados. Porém, eles acharam que embaixo da unha também pequenos rastros de DNA. Eles acharam DNA de 2 homens e de uma mulher. Porém, por ser uma quantidade muito pequena, eles não conseguiram identificar de quem era. Mas eles conseguiram identificar que eram de 2 homens e de uma mulher. Logo que o corpo foi achado no dia 26 de dezembro, os pais da John Benet não queriam mais que investigassem, porque eles já sabiam que a John Benet estava morta. Mas isso eles não queriam nem investigar, nem na entrevista. Eles queriam que a investigação parasse. O que é muito estranho, porque geralmente os pais, quando acham um filho morto, eles querem saber quem matou ele. Então dali em diante eles não queriam mais cooperar com a polícia. E eles só foram na entrevista depois que acharam o corpo. Só depois que acharam o corpo eles deram entrevista 3 semanas depois. Muito tempo, na minha opinião, muito tempo. Só depois de terem dado essa entrevista, 3 semanas depois eles deram outra entrevista. Depois voltaram a não querer mais falar nada sobre o caso da John Benet. O que é estranho, porque essa outra entrevista, 3 semanas depois que eles fizeram, foi num programa de TV. Então não faz sentido, porque eles vão parar do nada e foram no programa de TV. Enfim, depois rolaram algumas evidências em relação ao caso. Aí depois de algum tempo, eles começaram a perceber algumas outras coisas em relação ao caso. Por exemplo, lá na casa deles tinha uma corda perto do quarto da John Benet e que os pais juravam de pé juntos que não eram, a corda não pertencia a eles. E também eles tinham percebido que a polícia conseguiu perceber que tinha pegada de 2 botas próximo ao local da casa. E as botas são diferentes da família. Que aí se pudesse falar, por exemplo, foi da Patsy e do John, que carregaram as crianças pro quarto. Mas não eram. As botas eram diferentes, as pegadas eram diferentes, os tamanhos das botas eram diferentes das que eles usavam. Porém, eles nem foram examinados direito. Não se sabe se tinha DNA nisso ou não, mas eles não... E a outra coisa, os sequestradores, na hora que invadiram a casa dos Ramsey, eles não arrombaram nada. Não arrombaram nada. E eles foram direto, assim, eles não fizeram força em nada. Eles abriram calmamente a porta, pelo que tudo indica, porque ela não estava trancada. Eles entraram,
foram lá matar a JonBenét. Não tinha sinais nenhums de arrombamento, nem na casa, nem na porta, nem nas janelas, nem nada. A única coisa que podia estar fazendo eles terem invadido a casa assim, poderia estar sendo o porão, que tinha um buraco lá embaixo do porão. Que eles sabiam que tinham já os pais da JonBenét, porém eles nunca cobriram, porque eles nunca pensavam que algo assim poderia ter acontecido. Porém, eu acredito que não foi por ali que eles entraram, porque o buraco estava ainda com muitas teias de aranha e essas coisas, e claramente o buraco poderia ter estaria mais mexido, não tão intacto. Então eu acho que eles realmente entraram pela porta da frente e foram por causa da JonBenét. E agora vamos falar um pouco sobre as teorias. A primeira teoria é de Michael Howell. Ele ficou suspeito, pois ele admitiu para um cara que ele trabalhava, que inclusive esse cara tem a gravação do Michael admitindo, porém 2 meses depois que a JonBenét foi assassinada, ele se matou. Mas até hoje não se sabe se ele realmente se matou ou o comparsa dele o matou. Uma vez que aquela, eu falei antes, né, que ele tinha achado 2 botas diferentes fora da casa dos Wayans. Às vezes o comparsa dele ficou com medo, ele abriu a boca só por mais alguma coisa, foi lá e matou. Bill McReynolds. O Bill, ele havia visitado a família 2 dias antes, era Natal, e ele se vestia de Papai Noel, enfim, para as crianças. E a filha dele também foi sequestrada 22 anos antes da JonBenét. E ele contou que ele tinha ficado doente no hospital uma vez, e a JonBenét levou um potinho de glitter de presente para ele. E então ele ficou muito apegado à menina, e ele tinha muito carinho pela garota. E também contam que ele pediu para que quando ele morresse, olha isso que esquisito, ele pediu para que quando ele morresse, a carta de resgate da JonBenét fosse queimada junto com o corpo dele. Terceira teoria é do John Mark Carr, que vocês vão entender, mas é uma confissão falsa. O suspeito muito bizarro foi o John Mark Carr, que é um pai divorciado. Ele trabalhava numa escola de crianças, declarado suspeito em 2006, 10 anos depois da morte da JonBenét, quando ele confessou a um jornalista que ele matou a JonBenét. Aparentemente esse jornalista conversou por ele por cerca de 4 anos por e-mail, trocando e-mails para conseguir a confiança do John. Porém, não foi ele, pois o DNA dele não bate com o que estava no corpo da JonBenét, nem no das unhas e nem na roupa. E outra coisa, mas aí 8 horas depois eles já viram que o DNA não batia, já descartaram ele de suspeito. E outra coisa que não batia é que ele não estava lá, ele não estava no lugar, ele estava em outra cidade, ou seja, não fazia o menor sentido. Provavelmente ele era obcecado pelo caso e queria levar a culpa por ele. Eu tenho mais 2 teorias para falar aqui para vocês. A outra teoria é do abacaxi do Burke, que é o irmão da JonBenét. Dizem que o irmão dela, o Burt, estava comendo abacaxi e ela queria um pouco da fruta, mas ele ficou bravo e pegou algum brinquedo, uma lanterna, que no caso tinha que no caso era um trenzinho de brinquedo dele que tinha um formato exato com o da batida na cabeça da JonBenét, e ele acertou ela, fazendo-a desmaiar. E os pais, achando que a JonBenét estava morta, inventaram toda essa história por medo de perderem outro filho também. Já tinha perdido a JonBenét, com medo de perder o outro, sendo que ela claramente só estava desmaiada. Descobri também que os irmãos brigavam muito, e ele já tinha até mesmo golpeado ela com um taco de golfe uma vez. E também, quando eles fizeram a análise, tinham percebido que tinha no interior dela, que no estômago dela tinha pedaços de abacaxi, e no abacaxi do Burke achado no sofá também tinha DNA dela. Agora vamos para a última, que ela foi estuprada e morta pelo próprio pai. O que aconteceu? Outra teoria é que a teoria é que o John, o pai da JonBenét, estuprava, abusava da JonBenét. E a mãe, a Patsy, né, ao descobrir disso, ela teve uma crise de raiva e matou a menina. E toda a família encobriu o caso. Não. Agora a gente vai falar sobre na verdade, a última teoria, mas que é a possível resolução sobre o que aconteceu. É sobre Gary Oliva. Ele era suspeito na época, e era vizinho da família. No ano de 2000 ele foi preso por posse de drogas, e em 2016 ele foi preso de novo por pornografia infantil.
na casa dele e também encontraram uma foto da JonBenét dentro da mochila dele. O amigo de Gary contou pra polícia que Gary ligou pra ele no dia do assassinato da JonBenét, dizendo: eu machuquei uma garotinha, e depois desligou o celular. Porém, não acharam nenhuma prova. O DNA dele não batia. Ele está preso até hoje. Hoje, aparentemente, pelo que eu vi, ele está preso até hoje, até a última notícia que eu vi. Não tinha visto nenhuma notícia que ele tinha sido liberto. E que recentemente ele tinha mandado uma carta para um amigo dele, confessando que matou sim a JonBenét. Mas, como eu disse no caso do John Mark Carr, não tem como ter certeza disso, porque ele tem muitos casos com pessoas que querem levar a culpa do assassinato de outras por serem obcecadas pelo caso. Como esse cara era vizinho deles, claramente ele podia ser um obcecado pelo caso da JonBenét. Então não dá pra saber. Até porque na época o DNA dele não batia com os outros encontrados na cena do crime. Aí agora uma frase que ele falou: nunca amei ninguém como amei a JonBenét. Eu a deixei dormir e sua cabeça bateu e eu assisti ela morrer. Lembrando que são falas dele na carta. Ele também falou o seguinte: foi um acidente, por favor, acredita em mim. Ela não era como as outras crianças, escreveu ele. E agora eu vou falar a última coisa que eu vi que é sobre o irmão Burke, que ele deu uma entrevista, acho que ano passado, falando um pouco mais sobre o caso da JonBenét. Ele falou o seguinte: da pequena Miss JonBenét Ramsey disse que ele e a família têm o DNA do indivíduo que assassinou a JonBenét, ocorrido no dia 25 de dezembro de 96. A revelação foi feita por John Andrew, irmão mais velho da JonBenét. O John Andrew é o seguinte: é que a JonBenét não tinha só o Burke. A JonBenét tinha outros dois irmãos que não moravam juntos, eram bem mais velhos, eles já moravam em outro lugar. Completou no dia 6 de agosto 30 anos, tá? O John Andrew, ele confessou que eles têm os pais, o Burke, ele tem o DNA do indivíduo até hoje. Porque, enfim, eu vou explicar depois, mas vamos lá. Olha o que ele falou numa entrevista: nós temos o DNA do assassino, e isso é muito importante e vai acabar ajudando a solucionar esse caso, declarou Andrew em participação no podcast Killing for JonBenét, The Final Suspects, dedicado à investigação da morte da Miss, segundo o jornal Daily Star. E aí agora vamos lá. O que dá pra entender sobre isso é que, ao ele falar, ele não tava na casa no dia, ele tava em outro lugar, não sei onde, mas ele não tava na casa, mas ele sabe provavelmente quem é o assassino e claramente ele sabe que todos ali têm o DNA. Logo o mesmo DNA, são da mesma família, ou seja, é da família, pode ser um primo, um tio, o avô, não sei, mas que ele também falou que essa pessoa que tem o DNA vai ajudar muito ainda na investigação desse caso. Lembrando que já faz mais de 20 anos, né? A gente está em 2021, 25 anos do caso vai ser completado no Natal desse ano. Então, eu vou ficando com esse nosso primeiro vídeo aqui. Agradeço a todos por terem me assistido até aqui. Valeu mesmo, de coração. É nóis e falou e tchau.